Então, para você, como que foi esse crescimento inicial? Especialmente, se você puder também tocar na parte de financiamento. Você falou, né? Estava no emprego, não tinha capital. Quer dizer, se você até estava deixando de receber, né? Prestando serviço adiantado sem receber, como que você conseguiu superar essa dificuldade financeira de onde vem o dinheiro? Né? Como que você fica de pé? Você foi bootstrapping? Você fez funding? O que aconteceu ali? Nada, 100% capital próprio. E eu acho que esse talvez tenha sido o ponto mais difícil, né? Comentei também anteriormente que eu tive transtorno de ansiedade generalizada, tive diversos problemas até de saúde, mas quando eu comecei, lá no começo da Logical, eu tinha um carro, vendi meu carro, basicamente era o dinheiro que eu tinha para sobreviver. Eu tive muitos amigos que me ajudaram. Eu falo que quando a Gabriela nasceu, né, minha esposa estava grávida, eu abri a Logical em junho, minha filha nasceu em agosto. Eu passei exatamente 1 ano e 1 mês sem comprar uma fralda. Tudo que eu ganhei de fralda no chá de bebê. Então, muitos amigos apoiaram nesse momento. Mas no dia zero da Logical, eu fiquei mais ou menos uns 3 anos e pouquinho na Logical sem salário. E aí eu trabalhava de final de semana e de madrugada, fazendo, cara, desenvolvi site, desenvolvi aplicativo, fazia implementação de rede, um monte de projetinhos que apareciam para poder ter o sustento da minha família. Então, para mim, era normal não dormir. Era normal dormir 2 horas por noite, 1h30, e lidava super bem com isso. E me sentia extremamente motivado, porque cada vez que eu via, a Logical foi crescendo, então a gente conseguiu executar bem o plano de negócio, a gente atingiu ali todas as metas, e aí começamos a ter alguns funcionários, aí no primeiro ano já a gente virou o ano com 4 colaboradores, graças a Deus, todos com salário, todos recebendo em dia, a gente nunca atrasou um pagamento, então isso eu posso falar super tranquilo, mas tendo que abrir mão. E muitas vezes, em momentos que a gente conseguia alguns contratos, alguma relevância, a empresa tem caixa, pô, vamos começar a receber dinheiro? Eu falei, não, vamos contratar mais gente, vamos escalar, vamos fazer. Então, sempre pensando no lá na frente. E aí, volta até naquele assunto. Se eu estivesse pensando só no dinheiro, talvez num primeiro processo, eu falasse assim, pô, agora é hora de ganhar dinheiro. Vamos comprar uma Land Rover. Rover. Exatamente. Então, foi bastante tempo fazendo isso e olhando para o negócio e buscando todas essas possibilidades. Depois, eu comecei a receber um salário e até na época tive muito apoio do meu sócio, no sentido de receber um salário pelo menos o suficiente para poder sobreviver, para sustentar as coisas, e batalhando. E aí as coisas foram ganhando corpo e foram crescendo. Depois eu acho que com o crescimento, não sei se eu tô queimando aí algumas fases, mas eu falo que acho que foi muito importante, né? Esse primeiro momento, eu acho que o nosso maior desafio é a sobrevivência mesmo. Como você comentou, a maioria das empresas quebram antes de completarem o seu primeiro ano, depois tem uma grande porcentagem que quebra antes do segundo ano, e a nossa ideia era quebrar todas essas estatísticas, né? Então você busca essa sobrevivência. Chega um determinado momento que você vê que a empresa começou a ganhar corpo, começou a ganhar um mercado, começa a ter caixa, começa a poder fazer investimentos, e aí o seu desafio começa a mudar. Como é que você escala aquilo que você criou e fundamentou lá atrás? Então aí você começa a ter que dedicar muito tempo para a criação da cultura. Eu falo que a gente teve uma profissionalização muito grande na Logical, porque no começo eram todos processos informais. As primeiras pessoas que a gente trazia para trabalhar com a gente eram pessoas que já tinham trabalhado comigo em outro lugar. Aí o Zamboni, que hoje é o meu sócio, foi um dos primeiros funcionários que a gente trouxe para dentro da empresa, então a gente já trabalhava junto há bastante tempo, então já sabia tudo como é que funciona. De repente a gente precisa contratar 10 pessoas num mês, e essas pessoas precisam daqui a um mês trabalhar exatamente como a gente trabalhava. Cara, elas não sabiam nada do seu negócio. E aí, pô, como que você vai fazer? Então, aí você precisa começar a ter processos, ter procedimentos, ter governança, e aí vem um desafio. E aí eu falo que hoje o meu papel de CEO é completamente diferente do que eu fazia lá no primeiro momento. Hoje eu não sou mais um cara técnico, nunca imaginei que eu fosse dedicar tanto tempo da minha vida estudando sobre pessoas em vez de estudar sobre tecnologia. E eu falo que hoje é muito mais a minha responsabilidade nessa questão de cultura, de pessoas, de estruturação da empresa, de planejamento estratégico. Então hoje eu tenho que trazer muito mais isso. E eu brinco que a cada ano eu aprendo a ser um CEO novo, porque é de uma empresa maior. Graças a Deus, todos os anos a gente cresce. E eu falo, pô, ser o CEO de uma empresa com 50 pessoas é uma coisa, com 70, com 100, uma empresa que fatura 30 para uma que fatura 50, 70, 100 milhões, cara, começa a ficar um desafio completamente diferente. E eu não me conformo, assim, todos os anos eu busco treinamento, cursos de aperfeiçoamento, leitura e etc, para poder evoluir e continuar crescendo. É a responsabilidade que eu tenho com a minha empresa e a responsabilidade que eu tenho com o mercado de poder levar.
E tem um outro ponto que eu gosto muito de falar sobre a questão de desafios. Eu sou um cara muito cristão, eu acredito muito. Não sou católico, mas sou cristão. E eu sou muito grato às habilidades que eu tenho e sempre peço a Deus para que eu possa utilizar da melhor forma possível. Mas eu acredito que ele guia o tempo inteiro. E uma das coisas que eu falo que foi a maior lição assim, da minha vida e que ajudou muito na minha vida pessoal e na Logical foi um acidente que eu sofri em 2019. Em 2019 eu sofri um acidente de patinete nos Estados Unidos e eu fraturei os 2 côndilos e o queixo. Fratura exposta, coloquei 6 placas e quebrei o braço junto. Então eu fiquei com a boca amarrada por 45 dias e o braço quebrado. Então eu não podia trabalhar de jeito nenhum. E naquele momento, um dos maiores desafios que eu tinha na própria empresa era conseguir descentralizar. Porque eu tinha uma preocupação tão grande com a qualidade, como as coisas eram entregues para os clientes, que eu queria centralizar tudo. Eu queria que tudo passasse por mim. Então, vai entregar um projeto, tem um relatório. Não, eu quero revisar, eu quero ver. Vai sair uma proposta. Não, eu tenho que aprovar. Eu queria tudo. E isso não ganha escala. E acho que Deus queria me mostrar, foi tentando me mostrar de diversas formas, eu não aprendi. Ele falou, não vai ter jeito, vai ter que ser do jeito mais difícil. E aí eu falo que logo depois do acidente não tinha opção, então as coisas tinham que acontecer, a empresa tinha que continuar rodando. E aí a empresa rodou basicamente ali por 2 meses sem eu poder interferir em nada. No máximo trocava uma mensagem ou outra com os meus sócios, dava um direcionamento, mas eles tinham que tocar ali no dia a dia. E a empresa cresceu, as coisas aconteceram. Tiveram problemas? Tiveram, mas a gente conseguiu corrigir todos, conseguiu resolver todos os problemas e eu percebi que de repente ganhava escala. Claro que no momento logo em seguida do acidente, eu errei um pouco a mão, porque aí eu falei assim, eu estava errando, estava centralizando demais, de repente eu não queria que mais nada fosse comigo. Então aí meu sócio vinha comprar, cara, isso é problema seu, eu não quero nem saber. E aí eu lembro que teve um dia que eu tive uma conversa com o Brito falou, eu sei que isso aqui é responsabilidade minha, mas cara, você está muito mais tempo do que eu nesse mercado, você conhece muito mais, eu estou te pedindo uma ajuda, não estou te pedindo para fazer meu trabalho, me dá um direcionamento. E aí eu falei, não, isso aí é problema seu, eu fui embora para casa. Aí em casa eu falei, agora acho que eu tô errando a mão demais pro lado de cá. Aí no dia seguinte chamei o Zamboni, a gente conversou, eu falei, cara, eu tô errando a mão demais aqui, tragam aí quais são os principais desafios, eu vou ajudar vocês. E aí comecei muito mais nesse trabalho de poder direcionar, de poder ter essa troca. E fui aprendendo esse modelo de gestão. Hoje eu tenho isso com todos os meus liderados, muito mais uma questão de troca do que de executar para eles, poder passar um pouco do meu conhecimento, da experiência e do direcionamento para seguir. E eu vejo que isso transformou a Logical em uma outra empresa. Então, a partir do momento que descentralizou, melhorou muito. E ao mesmo tempo, para a minha vida pessoal, sendo bem franco e transparente, como eu sempre sou com vocês, até o acidente eu nunca tinha tirado um centavo da empresa. E eu pensei, se eu morresse, cara, o que eu tinha deixado para os meus filhos? O que eu tinha deixado para minha família? Então, você começa a aprender que também precisa equilibrar. E de lá para cá, eu venho equilibrando, a empresa continua crescendo, indo super bem, tendo bons resultados, mas eu também tenho cuidado mais da minha família, mais da minha saúde, etc. Um equilíbrio melhor, né? Então, foi uma lição bem importante, de uma forma ruim, mas foi muito positiva. Uma pergunta capciosa, né? Quando a gente olha para muitas das teorias de administração, e quando você pega muitos dos estudos de caso, né, aqueles casos lá de Harvard e tal, tem muito aquela pregação de que o CEO, né, o fundador e CEO, ele é bom até um certo momento da empresa. E que depois você pegar os grandes casos de mega empresas dos Estados Unidos, num dado momento o cara sai e vem, né, o ex-CEO da Pepsi, assume agora o ex-CEO, enfim, essas coisas. O que você acha disso? Você comentou para mim que você tem um papel importantíssimo na cultura da empresa, no direcionamento da empresa. O que você acha dessa pregação de que, não, o cara que começa muitas vezes não é o cara que leva para os outros passos? Eu, sinceramente, acho que isso vai acabar acontecendo. Eu acho que isso é o caminho natural. Eu não tenho muita certeza em relação aos tempos que isso deve acontecer. Hoje eu acho que é um desafio para mim, mas eu ainda sou muito capacitado para minha função e procuro me capacitar cada vez mais, procuro evoluir, mas eu tenho montado uma rede de apoio dentro da própria Logical cada vez melhor. Então antes eu tinha muito mais funções acumuladas, hoje a gente já tem um corpo de diretores, de gestores que consegue suportar um negócio. Hoje eu olho muito para crescer essa camada ainda intermediária, mas eu acredito que em um determinado momento esse vai ser o caminho. Talvez eu me torne uma pessoa ali, um chairman, uma pessoa talvez responsável pela própria cultura ou pela comunicação da empresa, da empresa com o mercado, da empresa com os parceiros, mas
talvez seja natural trazer alguém mais capacitado do que eu. A gente vê uma molecada hoje incrível, graças a Deus temos talentos absurdos no país, e eu acho que é super natural, em determinado momento, enxergar que tem alguém com mais capacidade do que eu para dar continuidade no sonho. Eu acho que o meu maior desafio, e já é um desafio hoje, quando eu estabeleço essa camada de liderança, é encontrar pessoas que compartilhem dos mesmos valores. Então, eu acho que a questão da cultura e dos valores, que para mim são inegociáveis, como a gente estava falando de fazer as coisas de forma correta, de forma ética, crescer sem a gente ter que prejudicar ninguém, sem passar a perna em ninguém, isso é inegociável. Então, a partir do momento que a gente encontrar pessoas com essas características, com esses valores, eu acho que é natural que elas ocupem essas posições de liderança e que talvez lá na frente ocupem a minha cadeira, a cadeira dos meus sócios, eu acho que é natural. E a gente tem que pensar na questão de perpetuar a empresa.